Olá, meus irmãos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Discipuladora. Essa é a nossa 11ª lição. E qual o tema que nós vamos tratar nessa lição? O tema é o que é a ressurreição. Mas antes de darmos continuidade, nós vamos orar, falar com o Senhor, pedir para que o Senhor abençoe, né, esse momento aqui agora, abençoe a todos vocês que estão aí em casa, ok? Então vamos orar. Ó Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, por estarmos aqui, Senhor Deus, dedicando tempo para estudar a tua palavra, que o Senhor possa abençoar, Pai, cada lar, cada casa, cada um daqueles que estão estudando essas lições, que o Senhor possa iluminar a mente para que possam compreender, possam entender. Vamos falar hoje de um tema tão importante, Senhor, dentro, Senhor Deus, da história, que é justamente a ressurreição. E nós te glorificamos por tudo que o Senhor fez e que o Senhor faz em nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar cada lar, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, nós que estamos aqui também, nos dando a tua direção, a orientação do teu Espírito Santo. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos. As lições que nós temos feito, elas têm como base esse livro aqui, ó. É o livro do Wayne Grudem, Bases da Fé Cristã. E são 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Se você é cristão, essas coisas que estão sendo colocadas têm que estar muito bem sedimentado, muito bem fundamentado na tua mente, no teu coração. Então, como disse, falaremos hoje a respeito da ressurreição. Primeiramente, o que significa a palavra ressurreição? Ressurreição é voltar à vida, né? É retornar da morte, né? E falando em morte, isso nos leva a uma sentença que foi dada lá no Éden. Vejam se vocês se lembram, porque isso já foi tema de uma outra aula. Lá em Gênesis 2, nos versículos 16 e 17, está dito assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a ordem dada ao homem, a Adão, e quando houve a desobediência de Adão, aí temos o que na teologia chamamos ali da queda da humanidade através do pecado. E entrou justamente a morte para o homem. Eu pediria também que nós vamos ler bastantes versículos, bastante de Bíblia. Então, que você pegue a sua Bíblia de papel, ok? Para nos acompanhar aí, tá bom? Então, como a palavra diz, certamente morrerás. E realmente aconteceu como Deus disse. O homem desobedeceu e veio a consequência, veio a ascensão. E qual foi? A morte. Deus então providenciou a solução para esse fato. Ou melhor, Deus já havia providenciado solução. Veja isso lá em Apocalipse 13, 8. Está dito assim: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui o versículo está dito desde a fundação do mundo. E é interessante que em Efésios, no capítulo 1 de Efésios, no versículo 4, não está dito desde, está dito antes, né? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Jesus Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, desde a eternidade, desde antes da criação, Deus já havia providenciado esse resgate, essa solução para a morte. Jesus veio, pagou o preço pela desobediência do homem, morreu a nossa morte e, como sabemos, no terceiro dia ressuscitou. Ou seja, Jesus venceu a morte.
E é sobre isso que vamos tratar, justamente a respeito da ressurreição. Você sabia que esse tema da ressurreição dos mortos são rudimentos da doutrina de Cristo? O que seria rudimento? Rudimento é um conhecimento assim elementar, né? Inicial, básico, seria realmente as noções. Se você é cristão, você necessariamente tem que saber a respeito da ressurreição. Veja o que está dito em Hebreus 6, no versículos 1 e 2. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas, e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos. Tudo isso aqui são os rudimentos da fé cristã, tá? Da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, ressurreição de mortos, conforme dito aqui em Hebreus, faz parte dos rudimentos ou dos fundamentos da doutrina de Cristo. Então, tratar dessa questão da ressurreição dos mortos é parte elementar da doutrina de Cristo. Mesmo porque está dito lá em 1 Coríntios 15, no versículo 17. Veja bem, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Ou seja, se Jesus não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aí, estudando isso? Fazemos isso justamente porque houve a ressurreição, porque Jesus ele está vivo. Vamos ver então o que a Bíblia fala a respeito disso. Haverá a ressurreição tanto dos justos quanto dos injustos. Veja o que diz o texto de Daniel. Daniel, no capítulo 12, versículo 2. Diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eternos. Além desse texto do Antigo Testamento, temos ainda no Novo Testamento, lá em Atos, Atos dos Apóstolos, né, o Atos da Igreja, no capítulo 24, versículos 14 e 15, está escrito assim: Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo a Deus, ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver a ressurreição dos mortos, tanto dos justos quanto dos injustos. Nós vemos assim que há uma afirmação dessa doutrina tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E, além disso, o próprio Jesus Cristo falou a esse respeito. Vejamos o que está no Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. O que afirmamos até o momento é que haverá ressurreição dos mortos, mas o texto bíblico o texto bíblico nos mostra que haverá ressurreição para a vida e ressurreição para o juízo. Nós podemos perceber momentos distintos dessa ressurreição. A ressurreição para a vida e a ressurreição para juízo. Vamos ver um texto agora que está em Apocalipse, que é muito esclarecedor a esse respeito. É Apocalipse 20. É fácil você encontrar Apocalipse, o último livro da palavra, o último livro das Escrituras, né? Abra lá em Apocalipse, no capítulo 20, é bem no finalzinho da Bíblia. Capítulo 20, versículo de 1 a 15, tá? O texto é um pouquinho longo, mas é muito interessante ler. Então vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar.
Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na sua fronte e também na sua mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Quando, porém, se completarem esses 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos diante do trono. Então se abriram os livros. Quando se fala se abriram os livros, isso me faz pensar no Salmo 119, no versículo 16, que fala que os nossos dias todos já foram escritos no nosso livro antes ainda que nós fôssemos formados, antes ainda que nós existíssemos. Além desses livros, foi aberto ainda outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Nós podemos observar assim que há a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. Mas vamos olhar detalhadamente para essa primeira ressurreição, a chamada ressurreição dos justos, ou então a ressurreição para a vida. Quando nós falamos dessa primeira ressurreição, ressurreição dos justos, nós podemos abri-la assim, né, destrinchá-la em três etapas, de uma maneira assim didática. E isso guarda um paralelo com a lei da colheita mencionada no Antigo Testamento. Vamos ver lá o que diz o livro de Levítico, capítulo 23 e no capítulo 19. Em Levítico, no capítulo 23, versículos 9 e 10, está escrito assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que eu vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Então, antes deles fazerem, do povo hebreu fazer a sua colheita, eles tinham que pegar uma pequena parte e levar ao sacerdote. Essas eram as primícias da colheita, né? E aqui fala da primícias, e em Levítico capítulo 19, versículos 9 e 10, fala de uma outra situação. Diz assim: Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Então, o que acontecia aqui? Havia a semeadura, a colheita. Quando era feita a colheita, eles tinham que trazer aquela primeira parte ao sacerdote, que eram as primícias. Depois havia a colheita geral, e essa parte que está aqui escrito em Levítico era aquela partezinha final. Então a ordem era, a regra era, eles não poderiam colher aquilo ali, porque aquilo ali ficaria para os pobres e para os estrangeiros. Isso aí nos faz lembrar da história de Ruth.
Foi justamente isso que ocorreu. Ela estava rebuscando as espigas, né, que sobravam e tinham que ser deixadas ali para os pobres e os estrangeiros. Isso está dito lá no livro de Ruth, capítulo 2, versículos 2, 6 e 7. Diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei as espigas atrás daquele que me favorecer. No versículo 6, respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar as espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Então, essas espigas, elas deveriam ficar ali para os pobres e para os estrangeiros. E Ruth era justamente uma estrangeira que estava ali no meio do povo. Vamos ver que isso guarda um paralelo no Novo Testamento no que diz respeito à primeira ressurreição. Começamos então por 1 Coríntios 15, versículos 20 a 23. Está dito assim: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, na ressurreição, Cristo é as primícias, é o que veio primeiro, ele já ressuscitou. Então, as primícias da ressurreição já aconteceram, já ocorreram. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E o que significa cada um por sua ordem? Primeiramente, Cristo, as primícias, e depois haverá a grande colheita, como está escrito em Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Veja aí na sua Bíblia. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Aí é que entra, ó. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a grande colheita que vai acontecer justamente com o arrebatamento. Aí haverá a ressurreição daqueles que tiverem morrido até aquele momento, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, essa grande colheita, ela que se chama na teologia da grande tribulação. Ao final dessa etapa da grande tribulação, ocorrerá a gloriosa vinda de Jesus. Nesse momento ocorrerá a terceira etapa da colheita, a ressurreição daqueles que se converteram e morreram durante a grande tribulação. Como já foi dito no início, e vou ler novamente aqui 2 versículos do que foi lido de Apocalipse 20. Veja bem, versículos 4 e 5 de Apocalipse 20. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na sua fronte, nem na sua mão. Esses aí são aqueles que não aceitarão a marca da besta durante a grande tribulação aqui, e eles morrerão por conta disso. Eles ressuscitarão, estarão com Cristo, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, recapitulando aqui, Cristo é as primícias da ressurreição. Cristo já ressuscitou. E quando ocorreu, no momento do arrebatamento, que ele virá, que acontecerá a grande ressurreição. Primícias, a grande colheita, e depois disso há um respingo ainda, fazendo um paralelo com a lei das primícias da colheita lá, né? Primícias, grande colheita e os rabiscos da colheita, certo? E esses reinarão com Cristo, esses que são da primeira ressurreição, reinarão com Cristo durante o milênio. Viverão e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E aqui diz que o restante dos mortos,
eles não têm parte nessa primeira ressurreição. E o que acontecerá após a ressurreição? O ensino bíblico nos mostra que será um momento de julgamento ou juízo. Veja o que diz em Hebreus 9, no versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E esse juízo ele não ocorre em vida, mas depois da ressurreição, e serão momentos distintos para os justos que se apresentarão diante do tribunal de Cristo e para os injustos que se apresentarão diante do trono branco. Esses dois momentos não podem ser confundidos. Vejamos o que diz em Lucas 14, versículo 14. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. E veja também em 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, todos os justos se apresentarão diante do tribunal de Cristo e receberão os seus galardões, ou seja, as suas recompensas. E isso nós podemos ver em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos de 11 a 15. Está escrito assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, aqueles que fazem parte da primeira ressurreição são os salvos, ok? Eles fazem parte dessa primeira ressurreição e serão ou seremos apresentados diante do tribunal de Cristo para julgamento e para as recompensas. E aqui foi dito que sobre a obra de cada um, obra de ouro, de prata, ou pedras preciosas, madeiro, feno ou bronze, são as obras que nós, para Cristo, enquanto estivermos nessa vida, e Ele vai fazer esse julgamento para dar justamente os galardões a cada um. Isso em relação aos justos. E o que acontecerá com os injustos, ou chamados também ímpios? No que diz respeito aos injustos, vejamos o que diz em Apocalipse 20, versículos 11 a 14. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui está falando daqueles que não tiveram parte na primeira ressurreição, e eles têm parte na segunda ressurreição para se apresentarem diante do trono branco para receberem também a sua recompensa. Um outro questionamento também é assim: o que vai acontecer com os nossos corpos? Vejamos o que diz em Filipenses 3, nos versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória,
segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nós vemos, então, que há uma promessa de transformação do nosso corpo, que será semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, já ressuscitado. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 15, 48 e 49. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Como fomos como Adão, em nosso corpo corruptível por causa do pecado, seremos como Jesus em nosso corpo transformado e glorificado. Pois, como diz em Romanos 8, 23, nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo. Versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, quando Adão pecou, na queda, nós morremos, né? O nosso corpo pereceu. E toda a humanidade seguia a natureza de Adão. Jesus Cristo é chamado segundo Adão. Quando ele veio, ele ressuscitou para nos dar um corpo glorificado, um corpo, né, diferente. Como sabemos que seremos semelhantes a Jesus? Veja o que diz em 1 João 3, no versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, já que seremos semelhantes a Jesus em seu corpo glorificado, vamos ver então algumas características desse corpo. O que está escrito em Lucas, no capítulo 24, versículos de 39 a 42. Vede as minhas mãos e os meus pés, isso é Jesus falando, né? Que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, ele mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem ainda eles, por causa da alegria, e estando ainda admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E Jesus comeu na presença deles. Nós vemos assim que Jesus pediu para que lhe tocassem e ainda comeu junto com eles para mostrar que não era um espírito, mas corpo semelhante a eles. Mas ainda que tivesse essas características bem parecidas, ele tinha outras características que eram bem assim, diferentes, bem distintas, né? Nós vemos isso em João 20, 19 e Lucas 24, no versículo 30. Veja o que está escrito em João 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Ou seja, a porta estava trancada e Jesus simplesmente apareceu no meio deles, né? O corpo de Jesus apareceu ali. E em Lucas, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. E então se lhes abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Então, o corpo de Jesus tinha algumas semelhanças conosco, né? Mas tinham essas diferenças, que ele aparecia e de repente ele desaparecia da presença deles. Então vimos que há semelhanças, mostrando algumas marcas e cicatrizes do que foi anteriormente. Ou seja, ele podia comer junto com eles, podia aparecer e desaparecer diante deles. O ponto principal é compreendermos que na ressurreição o nosso corpo voltará, né? Nós teremos um corpo e alguma semelhança poderá ser mantida, mas a glorificação trará a correção de muitas imperfeições de nosso corpo aqui, nosso corpo natural, né? Não há como saber se todos manterão as cicatrizes que hoje nós temos aqui.
Contudo, as marcas de Jesus, elas parecem ter sido mantidas assim para uma recordação do seu sacrifício, né? Se a ressurreição para os justos significa bênçãos e alegria, para os ímpios significa sofrimento, ou seja, o corpo será ressuscitado para um sofrimento eterno. Veja o que diz em Mateus 10, versículo 28. Não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar a alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. E veja ainda o que diz em Isaías 66, 24, isso aqui é muito interessante. Diz assim: e sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. O texto ele fala de corpos mortos. Sabemos que quando os corpos entram em decomposição, eles se consomem e não resta mais nada. Como poderia então o seu verme nunca morrer e o seu fogo nunca se apagar? Só se houver, assim, imaginando, né? Só se houver uma transformação do corpo de maneira que haja uma combustão eterna, onde o fogo nunca termine e o seu verme nunca consiga destruí-lo completamente. Parece assim que que vai haver um sofrimento eterno ali, né? Aquela sensação de queimar e de o verme estar comendo tudo e destruindo, só que aquilo nunca acaba. Isso parece ser um mistério para nós. Mas é interessante a aplicação que o próprio Jesus faz desse texto de Isaías. Veja na tua Bíblia aí em Marcos, no capítulo 9, versículos 47 e 48. E se um dos teus olhos, diz Jesus, né? E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois e seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga, né? Então, Jesus relaciona o conceito de inferno à declaração que foi feita lá no livro de Isaías. A Bíblia diz que os corpos das pessoas, essas pessoas que se apresentarão diante do trono branco, né, dos ímpios, né, esses corpos serão lançados no inferno. Pois Deus tem o poder de lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. E lá, no inferno, o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga, ou seja, lá o sofrimento será eterno. Então, queridos, caminhando aqui para a conclusão, né, nós vemos assim a respeito da ressurreição, né? Sabemos que é conhecimento base, né, como eu disse aqui, fundamental para a doutrina de Cristo, né? Se você é cristão, né? Se você é cristão, isso é coisa que você tem que estar na sua mente e no seu coração. Saber que Jesus ressuscitou e haverá ressurreição dos mortos, né? E os justos e os ímpios não serão tratados da mesma forma. Haverá momentos distintos para a ressurreição. Justos ressuscitarão para se apresentar diante do tribunal de Cristo, e os ímpios ressuscitarão para se apresentar diante do trono branco. Como disse, haverá momentos distintos, haverá a primeira ressurreição, e ela fez uma analogia, né? Dividindo-a em três partes. A primeira ressurreição são as primícias, Jesus Cristo já ressuscitou, haverá a grande colheita e haverá ainda aquele respingo da grande tribulação. E haverá a segunda ressurreição, ok? Que será para o juízo eterno, para se apresentarem diante do trono branco. E como vimos aqui, haverá recompensas. Tanto o gozo quanto o sofrimento serão experimentados no corpo, né? Ainda que não seja nesse corpo nosso natural, mas no corpo ressuscitado, no nosso corpo glorificado, né? E que nós temos essa esperança, é o que nós podemos ver aqui, ok? Então nós encerramos aqui
lição a respeito da ressurreição. Vimos coisas aqui que já foram faladas em lições anteriores, mas e também em lições seguintes trataremos coisas que foram tratadas aqui também, mas tudo isso é para sedimentar bem assim na sua mente e no seu coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a sua família e o seu lar. Amém, queridos.